Olha só, e o Vorcaro tem um plano para ir para a prisão domiciliar, apesar de não ter conseguido uma delação premiada, tá? Olha só, as apostas de Vorcaro para deixar a cadeia caso a delação premiada seja rejeitada novamente. A gente sabe que ele conta com um apoio muito forte lá no STF, que é o Gilmar Mendes. Infelizmente, os outros membros da segunda turma não têm tanto apoio assim, né? Vamos ver qual é o plano do Vorcaro aqui, mas basicamente eu já digo para vocês, eles querem que primeiro seja decretada a prisão domiciliar dos parentes dele, e o Gilmar Mendes, vocês lembram, ele pediu vista nessa prisão domiciliar, e daí ele acha que isso abre o caminho para ele próprio ter a prisão domiciliar independente da delação premiada, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Versão Gauchesca de Rebirtier é Bagual, X100 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, traz a Malu Gaspar as apostas do Vorcaro para deixar a cadeia caso a delação seja rejeitada novamente, né? O iminente fracasso nas negociações em torno da segunda proposta de delação premiada com a PGR e com a PF tem feito os investigadores acreditar que o Vorcaro espera ser resgatado e conseguir a prisão domiciliar no STF. Isso porque o terminal tem recursos, no tribunal, né, tem recursos que podem funcionar como uma boia de salvação caso a ala próxima ao dono do Banco Master decida ajudá-lo e derrubar decisões tomadas pelo relator do caso, o André Mendonça. Abertamente, o Gilmar Mendes está querendo sabotar o André Mendonça, a gente sabe disso, né? As saídas às quais ele pretende recorrer se dariam em duas frentes. A primeira envolve a concessão do regime domiciliar para o seu pai, Henrique Vorcaro, e o primo Felipe. Os dois foram presos na sexta fase da Operação Compliance Zero por determinação de Mendonça, mas a decisão ainda não foi referendada pela segunda turma. O presidente do colegiado, o decano Gilmar Mendes, pediu vista nos dois processos, né? Lembrando que já tem dois votos a favor de manter a prisão, o do André Mendonça e do Fux. Porém, não tem ainda do Cássio Nunes e do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes pediu vista para esperar isso daí, né? No caso do pai do primo do Vorcaro, Mendonça e Luiz Fux já votaram pela manutenção da prisão, está aqui falando, né? Com dois ministros alinhados a Dias Toffoli se declarando impedimento, com os dois ministros alinhados e Dias Toffoli se declarando impedido, o fiel da balança seria o Cássio Nunes, que já, pela jurisprudência da corte, o empate favorece o réu. Mas o Cássio Nunes tem votado a favor do André Mendonça nesses casos todos, tá? O cálculo de Vorcaro e de sua defesa é que os pedidos de vista podem levar a uma derrota do relator, conforme publicou o colunista Lauro Jardim. Há expectativa de que o pai do banqueiro vá para o regime domiciliar ainda essa semana, caso a votação seja retomada. Caso os dois consigam a soltura, o próximo passo seria colocar em um julgamento em agravo regimental do próprio Daniel. Em março, a posição de Nunes Marques foi decisiva para a manutenção da prisão preventiva do Vorcaro. Autoridades dos três poderes, receosos com o avanço das investigações, calculavam que a permanência do ex-dono do Master na cadeia fortaleceria a probabilidade dele negociar uma delação premiada, cenário que acabou confirmado pouco após o voto determinante de Nunes Marques, né? Dessa vez, caso Gilmar defenda a prisão domiciliar e seja acompanhado pelo ministro, Mendonça não terá a maioria da turma e sairá vencido do julgamento. Já para Vorcaro, uma inflexão de Cássio Nunes nessa hipótese abriria caminho para cumprir a prisão preventiva em casa ou mesmo responder em liberdade. Ou seja, a expectativa de todos eles se dá pelo caso do Cássio Nunes, né? E o que eles não estão falando aqui? O Cássio Nunes é próximo do Ciro Nogueira. Quem convenceu o Bolsonaro a indicar o Cássio Nunes foi o Ciro Nogueira. Então o Cássio Nunes deve favores ao Ciro Nogueira. E vocês sabem que o Ciro Nogueira está enrolado até o pescoço nessa história toda, né? Inclusive na delação do Vorcaro lá, com relação a dizendo que foi propina para o Ciro Nogueira e não sei o que lá. Então deve estar havendo neste momento uma pressão enorme em cima do Cássio Nunes para ele abrir as pernas e acabar em pizza essa história do Banco Master. No momento que houver a prisão domiciliar do Vorcaro, meu amigo, pizza. Chegamos na pizza, né? Eu espero que o Cássio Nunes não faça isso, mas não sabemos o que vai acontecer aí nos próximos pontos, né? Aqui, ó, isso porque já ainda cabe recurso à decisão unânime do colegiado que manteve na cadeia em março.
Até agora, a movimentação estava parada justamente porque o banqueiro negociava uma delação premiada. A expectativa era que a domiciliar fosse concedida se o acordo fosse acatado pela PGR e PF e homologado por Mendonça, mas tudo indica que isso não acontecerá. Assim, uma decisão favorável de Nunes Marques ao pai e ao primo sinalizaria a Vocaro que ele seria o próximo da fila, né? Agora, repara, isso porque ainda cabe recurso à decisão unânime do colegiado que manteve na cadeia em março. É curioso que o Bolsonaro não teve acesso a desse tipo de recurso, né? Os recursos do Bolsonaro foram todos julgados na primeira turma. Ele não conseguiu nenhum recurso para ir para o plenário, né? Curioso isso. Mas agora o Vocaro tem direito a recurso ao plenário, nesse caso, contrariando a jurisprudência que foi criada especificamente para condenar Bolsonaro, né? Então, ou seja, eles estão contando com uma decisão do Nunes Marques. Eu não sei, tá? Eu espero que o Nunes Marques seja homem e resista e não entre nesse buraco. Porque se ele entrar nesse buraco, ele vai acabar se queimando junto com os outros ministros também, né? Aqui, ó, em março, Gilmar acompanhou o restante da turma e manteve sua prisão, mas segurou o voto por uma semana e fez críticas à condução do caso por André Mendonça e à fundamentação da Polícia Federal. O cálculo também leva em conta as mudanças no cenário político desde a operação que prendeu o CEO. O magistrado foi indicado ao Supremo pelo Jair Bolsonaro, pai de Flávio Bolsonaro, que, embora não seja investigado pela PF, ainda não esclareceu. Estão contando que o Flávio Bolsonaro vai querer agora acabar também com o caso do Master. Porra nenhuma, meu amigo. Flávio Bolsonaro não tem nada a ver com isso, pô. O Flávio Bolsonaro quer que investiguem esse troço todo aí, cara. Cara, que filha da putagem desse pessoal. Aí tu vê que se o Cássio Nunes der a prisão domiciliar pro Vocaro, sabe o que vai ser a lorota desse pessoal? Que o Flávio Bolsonaro interviu com Cássio Nunes para soltar o Vocaro e coisa e tal. Olha só que absurdo. O Vocaro foi solto pelo Flávio Bolsonaro. Pode se preparar. Eu espero que o Nunes Marques não faça essa lambança, né? Além disso, a nomeação de Nunes Marques foi patrocinada pelo senador Ciro Nogueira, um dos alvos da operação. Isso daqui é o que eu falo, isso aqui tem possibilidade. O Ciro Nogueira deve ter falado com Cássio Nunes para liberar o caso dele aqui, né? Como mostramos no blog, a decisão de André Mendonça, que tirou a tornozeleira eletrônica do irmão de Ciro, Raimundo Nogueira, alvo da quinta etapa da Compliance Zero e suspeito de mascarar pagamentos de mesadas pagas a Vocaro, enfureceu o banqueiro, né? Ou seja, o Vocaro ficou chateado com isso, né? Para o ex-CEO, o caso de Raimundo seria idêntico ao de Felipe Vocaro, que está preso em Minas Gerais. Portanto, uma medida cautelar mais dura, mas a decisão de Mendonça destacou que, para o relator, não havia evidências que sugerissem risco de fuga ou tentativa de obstruir as investigações. Lembra, a prisão no Brasil é só depois que você é condenado. A única perspectiva de você ficar na cadeia antes da condenação é se você tentar destruir evidência, ou tentar obstruir a justiça, ou tentar fugir, né? Já o primo do banqueiro fugiu da PF em janeiro, ao escapar de um condomínio em Trancoso pouco antes da chegada dos agentes na segunda fase da operação. Então o que eu estou dizendo aqui, o André Mendonça, ele tirou a tornozeleira do Raimundo Nogueira, que é irmão do Ciro Nogueira, mas por quê? Porque o Raimundo Nogueira não tentou fugir, e manteve no primo do Vocaro. Por quê? Porque o primo do Vocaro tentou fugir, né? Vamos ver o que vai acontecer com isso daí. Tá tudo na mão do Nunes Marques. Ou seja, não tem nenhuma mudança nas estratégias que eles estão fazendo aqui, tá? Tudo isso daqui é estratégia deles, lógico, para tentar soltar o Vocaro, tentar melar a coisa toda. É lógico que é a esquerda que está querendo melar esse troço todo, porque quem está implicado nessa coisa toda é a esquerda, né? E com relação a aceitar ou não a delação do Daniel Vocaro, é aquilo que eu falei para vocês. Essa última delação dele já tem algumas coisas interessantes, embora, é verdade, seja muito pouco, né? Segundo a PF, ele já tem informações tudo ali. Eu fico na dúvida se não é justamente pelo fato de que o Vocaro não coloca nada do Flávio Bolsonaro ali. O Vocaro, né, ao contrário, colocou um monte de gente do PT ali na roda, né? E mais o Ciro Nogueira e o pessoal do União Brasil, né? Aqui, ó, o próprio Vocaro vinha tentando ganhar tempo durante a negociação da proposta de colaboração com a Justiça. Desde que sinalizou a intenção de delatar, ele foi transferido e coisa e tal. E quando a primeira proposta de delação foi rejeitada pela PF, o executivo foi transferido para uma cela provisória na corporação no mesmo prédio, né? O temor do banqueiro é que, caso sua delação seja rejeitada novamente, ele seja transferido sumariamente para a Papuda. Muito provavelmente é isso daí, né? Para escapar da Papuda, as boias de salvação do banqueiro passam necessariamente por Gilmar Mendes. Não, Gilmar Mendes já está nessa. Gilmar Mendes já quer pizza.
já quer acabar com o caso do Vorcaro totalmente. Mas passa pelo Cássio Nunes Marques. Eu, se fosse o Nunes Marques, continuaria votando com o André Mendonça. Esse pessoal está fazendo essa história toda aqui, mas eu acho que eles estão contando com um ovo no cu da galinha, né? O Cássio Nunes não vai votar como eles acham que vai votar. Aqui, ó, prisão domiciliar de familiares pode abrir caminho para benefício da Daniel Vorcaro no STF. Basicamente, o Cláudio Dantas conta aqui a mesma história, né? A expectativa dele é justamente que que agora tem que o Gilmar Mendes libere a votação da prisão do primo e do pai do Vorcaro, e daí que o Cássio Nunes vote pela liberação dos dois. Essa seria a sinalização do Cássio Nunes de que ele vai passar a apoiar uma domiciliar para o Vorcaro também em grau de recurso, né? Eu espero que isso não aconteça, mas vamos ver o que vai acontecer. Seria essa semana ainda, estamos na quinta-feira, a gente está falando de hoje ou amanhã para isso acontecer, né? Então, aqui, o foco da defesa está em recursos relacionados às prisões de Henrique Vorcaro e Felipe Vorcaro, o primo. Ambos foram detidos durante a 6ª fase da Operação Compliance Zero. Os casos ainda aguardam conclusão da análise pela 2ª turma do STF. Por quê? Porque o Gilmar Mendes segurou a parada para tentar convencer o Cássio Nunes a votar do jeito que eles querem, né? Isso daqui, não tenha dúvida, essa coisa toda aqui, ó, é o pessoal tentando convencer o Cássio Nunes a fazer o que eles querem que o Cássio Nunes faça. O Cássio Nunes vai cair nessa? Eu não sei, eu espero que não, né? Então aqui também a Veja fala basicamente a mesma coisa, subiu no telhado a 2ª tentativa de delação premiada. Eu não sei porque essa 2ª tentativa pareceu mais lógica para mim, tá? É que o pessoal não quer, né? Ele está entregando muita gente do PT e não está batendo no Flávio, então não serve para nada. O que a gente vai fazer com essa delação, né? Mas de qualquer forma ele segue com isso daqui, né? Tá aguardando que o Alexandre de Moraes não envolve, né? Ele está aguardando que o Gilmar Mendes consiga convencer o Cássio Nunes a entrar nisso daí. Eu espero que isso não aconteça, vamos aguardar os próximos dias. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.